Cara, seguinte, a bizarra evolução dos atacantes do Flamengo de 2008 até 2026. Cara, vídeo muito interessante, bora ver o que ele tem a nos mostrar. Se vai aparecer provavelmente o Zico, Pedro, Imperador, grandiosíssimo guerreiro. Bora lá. Canal do nosso parceiro Victorando, rapaziada, já deixa o like lá, se inscreve no canal. O Pedro não perderia aquele gol do Endrick. Se a gente olhar a evolução dos atacantes do Flamengo nos últimos 18 anos, Caraca, David, meu irmão, David. houve um tempo em que pedir qualquer jogador do clube na seleção era motivo de piada. O Pedro é clássico. Ô, desculpa, cara. Eu sei que não faz nem 10 segundos de mim, mas daqui é inacreditável, cara. Seleção é Ó o gol que o David perde, cara. Não, desculpa, isso daqui eu tenho que pausar. Botar aqui ter mais lento porque é muito rápido. Tipo assim, cara, esse gol aqui é inacreditável. Porque não é que. Não tem quando ver aquelas bolas difíceis e a gente reclama que o nosso jogador perdeu na cara do gol, mas a bola tá bem muito rápido. Então, tipo assim, pra quem joga bola tá ligado que é difícil me pegar. Mas essa bola, cara, é inacreditável. Porque a bola tá lenta. Tá lenta. Era só ele empurrar pro gol. E ele consegue fazer essa atrocidade. Olha. era motivo de piada. Pô, cara, desculpa, eu tinha que pausar. Não é possível, cara. Esse era o grandiosíssimo time do Flamengo. O Pedro é classe, tem repertório e acaba de fazer mais uma atuação impressionante. Mas, se a gente voltar um pouco no passado, você vai ver que o Flamengo nem sempre teve atacantes do nível do Pedro pra poder contar. A torcida do Mengão já passou por muita raiva. E é isso que nós vamos ver hoje. A evolução dos atacantes do Flamengo ano Bora. a ano de 2008 até chegar no Pedro. E garanto que esse vídeo tá muito bom. Já chega se inscrevendo, deixa o like se é a primeira vez que você tá me vendo. E se eu tiver postado esse vídeo aqui em collab, se inscreve nos dois canais aqui. Link na descrição, rapaziada. Se inscreve lá. Beleza? Vamos pro vídeo. 2008, Obina. Antes de qualquer título, tinha um centroavante brigador que virou símbolo só de existir, Obina. Não foi ele o artilheiro técnico daquele ano, esse posto ficou com o Marcinho, que fez 17 gols, mas foi o Obina que carregou aquele Flamengo no colo, e eu acredito que o Obina é a figura mais folclórica do Flamengo aí nos últimos anos, mano. Acho que até a nova geração já ouviu falar do nome de Obina, e olha que ele não foi o atacante de eras de ouro do Flamengo, um atacante que ganhou muitos títulos pelo Flamengo. Basicamente, o Pô, Obina cara, vou virou ser sincero aqui com vocês. Meu pai, que geralmente fala muito de jogador antigo, nunca ouvi falar do Obino. Quer dizer, meu pai nunca me falou do Obino, tá ligado? Tipo assim, é zero informação que eu sei dele. um sinônimo Só sei que ele foi pro Flamengo. Fora isso, zero informação. de esperança, né, daquele Flamengo que vivia um caos, mano. E assim, o cara virar história, virar lenda, mesmo em períodos assim não tão bons, significa que ele foi um atacante muito bom, ou pelo menos um cara que tinha muita identificação com a torcida, né, cara? Quem nunca ouviu essa música aqui, ó? Obina terminaria a carreira como um dos 5 maiores artilheiros da história do clube no Brasileirão, superando ídolos como Adílio. Então, em 2008, o Flamengo tinha Obina aí, cara, que tem, mano, Obina é bizarro, velho. Obina é um atacante, assim, que tem meu coração aí, com certeza, mano. Acho que, assim, mesmo com toda a era de ouro do Flamengo que passou agora, né, 2019 pra cá, o Obina consegue estar ali, tipo, atacantes que a torcida mais amou, assim, mais tinha identificação. Acho que é Gabigol e Obina, não tem jeito. E esse aqui que eu vou falar dele, calma. Calma, calma aí, cara, calma aí. Eu acho que pro pessoal um pouco mais velho, assim, da idade do meu pai, eu acho que falou Obino, tá ligado? Bem, talvez, talvez. Agora, pra alguém da nossa idade, assim, de 20 anos, eu acho muito difícil. Acho que a última pessoa que eles vão lembrar é do Obina. 2009, Adriano Imperador. E Ah, calma, agora estamos chegando em alguém que eu conheço bem. Vamos lá. aí, no meio de 2009, acontece uma das cenas mais emocionantes do futebol brasileiro recente. Adriano tinha dito publicamente que ia parar de jogar, sem clube, sem motivação. O Imperador parecia enterrado. O Flamengo o acolheu e menos de um mês e meio depois ele estreava com um gol. Com o Maracanã gritando, o Imperador voltou. Adriano fechou o ano com 19 gols e foi o artilheiro do Campeonato Brasileiro. O Flamengo colocou um jogador seu no topo da artilharia nacional, algo que não acontecia já há algum tempo. Junto ergueu o Brasileirão de 2009 e o Campeonato Carioca no mesmo ano. Depois de anos de jejum nacional, o Flamengo voltava a ser campeão do Brasil com um cara que ninguém mais acreditava. É bizarro, né? Pro flamenguista, ele representa muito. E é bizarro, né, cara? Para pra pensar que até
2012 ali ainda, né? Da virada de chave do Bandeira. O cara ganhar o Brasileirão, o cara era ídolo. É por isso que o Imperador é ídolo no Flamengo, tá? Ganhou o Brasileirão, Petkovic, tá ligado? Eles são ídolos porque ganharam o Brasileirão. E você parar pra pensar hoje em dia, a régua do Flamengo subiu bastante, tá ligado? Pô, se o cara não ganhar uma Libertadores sendo histórico, o cara não é ídolo. Por exemplo, hoje em dia, tá ligado? Pelo Flamengo, qualquer um tem, tá ligado? Libertadores. Qualquer um é foda, né? Mas, tipo, o Rossi, o próprio Saúl, tá ligado? Tem Libertadores. O Samuel Lino tem Libertadores. O Cebolinha tem Libertadores, tá ligado? E, tipo, tá ligado? E os caras ainda não são ídolos. E já tem uma Libertadores pelo Flamengo. Hoje em dia a regra do Flamengo tá bem mais alta. Coisa que o Adriano Imperador representa pro Flamengo, ainda mais naquela época que a torcida era muito carente de ídolos. Naquela época, claro que teve um auxílio do Petkovic ali, o time do Flamengo é um Flamengo bem entrosado, tem a mística também do treinador, né, rapaziada, do Andrade, né? Eu acredito que é muito difícil você ver nos dias atuais alguém carregar tanto um time quanto o Adriano carregou, né? O Adriano carregou esse Flamengo pro título e seria praticamente impossível o Flamengo ser campeão sem o Adriano. Então, 2009 aí, mais 2 anos seguidos aí de atacantes que ganharam o coração do Flamengo. 2010, Wagner Love. Depois da alegria de 2009, veio o susto. Adriano e Wagner Love formaram a dupla apelidada de Império do Amor. Quem não lembra desse gol aí? Nossa, eu ia falar isso daí, cara. Desculpa estar pausando toda hora, cara, porque é até bom às vezes lembrar, tipo, eu não assisti esse jogo ao vivo, né, porque eu não tinha nem TV em casa direito. Mas, nossa senhora, eu vi depois, cara, no... Meu Deus, onde foi? No jogo aberto? Eu não lembro, cara, agora onde foi que eu vi. Eu vi em algum lugar. Eu vi esse gol, cara, eu falei assim, não, isso daqui é combinado. Isso daqui é combinado, não é possível. Não é possível que o Flamengo fez um gol desse. Né, rapaziada? Do Adriano e Que é do Wagner inacreditável, foi Love gol, tá ligado? De tabelando verdade. aí, sozinho, saindo no meio de campo e entrando dentro do gol. Esse gol aí virou símbolo dessa dupla aí, né? O Flamengo terminou o Brasileirão de 2010 em 14º lugar, um dos piores anos da década. Love foi o artilheiro isolado do elenco com 23 gols, mas sem taça nenhuma pra mostrar. A partir de 2010 aqui, o Flamengo vai respirar em 2011, né? E em 2012 aí começa só ladeira abaixo, né, rapaziada? Vocês vão ver aqui que no formato do vídeo, basicamente, a gente selecionou aqui como o atacante do ano, o cara que foi o artilheiro do Flamengo naquele ano, entende? Ah, o Wagner Love em 2010 tinha o Adriano, eles chegaram a jogar juntos, depois o Adriano saiu pra Roma, né? O Wagner Love foi o artilheiro do Flamengo em 2010. 2011, David. Caralho. E o trio que não foi suficiente. Em 2011, Meu Deus Ronaldinho, do céu. né, chegava como o nome mais badalado da história recente do clube e formou o ataque com David e Thiago Neves. Juntos, eles marcaram 21 gols na temporada de 2011 e o Flamengo terminou o Brasileirão ali em 4º lugar, né, cara? Esse ano de 2011, assim, foi bem dolorido, porque foi o ano do 5x4, né, do Flamengo e Santos, e foi um ano que a gente acreditava que o Flamengo poderia ser campeão, né, mano? Mas teve uma hora que o Flamengo emendou a sequência de 9 derrotas aí, que eu lembro que quebrou num jogo contra o América Mineiro, mano. Eu lembro que a gente foi assistir, eu e meu pai estava assistindo, e aí o Flamengo ganha no finalzinho lá do América Mineiro, um jogo chorado. O Flamengo em 2011 até levantou o Campeonato Carioca, no bonde do Mengão sem freio, mas em nível nacional... Não, o Campeonato Carioca era normal ganhar, né? Geralmente é o normal. O cara virava ídolo quando ganhava o Brasileirão. Pra vocês verem como era a regra do Flamengo. O ano ficou marcado por instabilidade, com direito à pior sequência sem vitórias da história recente sob Vanderlei Luxemburgo. Então, 2011, aí, o atacante do Flamengo era o David, né, mano? Isso daí falar mais nada, né? Acho que de Pedro pra David tem uma grande diferença. O David, cara, que ficou bem manchado no Flamengo, né, mano? O pessoal tira o David pra bosta hoje em dia, mas quem viu o David jogando no Santos ou no Corinthians, cara, não vou lembrar muito. Mas, cara, o David era um bom atacante, cara. Ele era um bom atacante, ele não era tão ruim quanto... É porque ele virou meme, tá ligado? Mas... Ah, desculpa, eu não vou saber, cara, se o David jogar bem, desculpa. Tipo, eu vi ele, assim, bem pouco, o que eu me recordo, né? Porque eu era, tipo, tinha 9 anos. É realmente que ele era uma piada, cara, pelo menos, né, no Flamengo. Ele era um bom centroavante, sim. É igual o Denis Marques, mano. Quem lembra do Denis Marques no Flamengo? Denis Marques também era um bom jogador antes. Aí vai pro Flamengo e já era, tá ligado? Jogou nada. 2012, Wagner Love de novo sozinho. Love voltou, chorou na apresentação, virou o artilheiro do elenco de vez com 24 gols, mas o Flamengo terminou em 11º do Brasileirão. Caraca, 24 gols. É, geralmente, artilheiro aqui do Brasil, eita, a câmera tá tremendo. Geralmente aqui no Brasil é 15, 17, 18 gols. O normal, né? Pior campanha do elenco desde 2010, foi um centroavante decisivo em um time sem rumo. Wagner Love Ô, carregou desculpa, deixa eu olhar bem aqui, cara, em que posição a gente tava lá naquele ano. com 24 gols, mas o Flamengo terminou em 11º. Nossa senhora.
Cruzeiro, Internacional, o Náutico quando tava na Série A. E o Curitiba. 10º. Do Brasileirão, a pior campanha do elenco desde 2010, foi um centroavante decisivo em um time sem rumo. Wagner Love carregou muito o Flamengo em 2012 também, tá? Acho que se o Wagner Love não tivesse voltado, o Flamengo ia brigar lá embaixo, mano. Tem um jogo contra o Atlético Mineiro que o Wagner Love faz um golaço. Vou te falar, meu amigo. Flamengo de 2012 aqui, o Wagner Love. Wagner Love que, mano, fez uma ótima passagem pelo Flamengo, né? Vamos ser sinceros, jogou muito no Flamengo. Ele que tava no Palmeiras em 2009, né? E tipo, poderia ter sido o carrasco do Flamengo, que teve um confronto direto Flamengo e Palmeiras, brigando pelo título. Wagner Love com as tranças azul, mano. Tá, poxa, mano. Wagner Love tava possuído, moleque. Wagner Love, mano, por pouco ele não meteu 1 ou 2 gols no Flamengo lá. E o Flamengo poderia ter, sei lá, ter a campanha de 2009 mais complicada, né? Mas, mano, eu sou muito fã do Wagner Love. No Corinthians, depois, ele ainda joga muito. Wagner Love é um ótimo atacante, né, mano? Wagner Love que jogou com o Mbappé, cara. Jogou com o Mbappé, jogou com o Falcão Garcia no Mônaco, não é isso? Mano, Wagner Love é muito bom. Caraca, Mano. verdade, né? Eu nem lembrava disso. Ele jogou. Eu vi um tempo desse, pra falar a verdade. E também no podcast que ele foi uma vez, eu acho que ele falou que ele jogou com o Mbappé. Tipo, informação boa aleatória. Hoje em dia, ele era titular absoluto da seleção. E eu lembro que naquela época, quando o Wagner Love jogava na seleção brasileira, ele era o mais fraquinho, assim, tá ligado? Todo mundo falava, caraca, o ataque do Brasil tá ruim com o Wagner Love. Hoje em dia, o Wagner Love seria titular da seleção, mano. Com os pés na costa, papo reto. Quem viu o Wagner Love no auge sabe que eu não tô falando nenhuma loucura. 2013, Hernani Brocador. E foi exatamente quando a torcida menos esperava que veio uma explosão. Hernani o Brocador. Centroavante considerado sem a técnica refinada de um grande craque, um grande artilheiro do Flamengo. Mas mesmo assim, ele foi o artilheiro do país inteiro naquele ano, com 36 gols. Foi ele quem carregou o Flamengo até o título da Copa do Brasil de 2013, ao lado do Paulinho ali, do Elias também, né? Sinto muito saudade dele. O que foi que eu fiz? Ah, eu só copiei o negócio aqui. Eu pensei que tinha que clicar alguma coisa. Eu não lembrava, cara, que ele tinha feito tanto gol. Juro pra vocês. Também, mano, jogava muita bola. Primeiro título nacional do clube desde 2009, quebrando o jejum de 4 anos sem uma grande taça. E o Hernani Brocador é uma daquelas paradas que só acontece no Flamengo, né? É bizarro o que o Hernani Brocador fez em 2013. É surreal, irmão. Tanto é que, mano, ninguém acreditou que eu achei, pô, depois que o Hernani meteu aqueles gols, 36 gols, eu falei, mano, agora o Hernani vai sair, pelo menos pra um, sei lá, um timezinho melhor. Não é melhor, né? Tipo assim, é porque ele sai do Flamengo e vai pra onde? Deixa eu lembrar aqui. O Hernani veio do Mogi Mirim pro Flamengo, aí por empréstimo, aí do Flamengo ele volta pro Mogi, né, aí volta pro Flamengo de novo, né, vai e vem de empréstimo, e do Flamengo ele sai pra Al Nassr, mano. Só que o Al Nassr na época não era lá essas coisas, foi fazer dinheiro, né, rapaziada. O Flamengo, quando traz o Thiago Neves lá em 2011, o Thiago Neves tava vindo da Arábia também, mano. Então, fez um pataco, né, o Hernandes. Eu achei que ele tinha ido pra um time bem pequeno, mas não, mano, fez um pataco legal, tá certo, Hernani Brocador fez a vida dele, mano. É igual o Carlinhos, né, mano, Carlinhos que era do Flamengo e o Flamengo contratou aí agora, no ano passado. Mano, o cara deu, tipo assim, sorte, né? Foi mérito do cara, mas, mano, dá pra mudar de vida, né? Acho que o cara ganhava, tipo, 2, 3 mil. Aí o contrato no Flamengo dele já era de 50 mil. Não sei quanto ele tá ganhando agora, mas, mano, tá bom. Hernani foi muito bem, foi muito bem. No Brasileirão, o Flamengo terminou em 16º lugar em 2013, o pior desempenho de toda... Nós tá ruim, mas sempre há alguém pior. Onde tá o Vascão aqui? Respeita. Portuguesa. 45 pontos, cara. Contando nos dedos 45 pontos para não cair. Criciúma. Essa linha do tempo que você vai ver aqui agora no Brasileirão. Realmente o Flamengo, irmão, que isso, o Flamengo de 2013 foi um raio, né? Ter ganho aquela Copa do Brasil foi Deus ali botando a mão, mano. 2014, Alec Gol. Alexandre chegou sem euforia e saiu como artilheiro da temporada com 21 gols. Mesma marca de Hernani um ano antes, em outra escala, mas o suficiente para liderar o ataque de um Flamengo que voltou a ser campeão carioca. Pra quem não conseguiu ver apenas Gabigol, conheça Alec Gol. Nacionalmente o time ainda patinava longe do G4, mas, mano, vou te falar, Alec Gol também deixa saudades, tá? Era muito bom, ele jogou no Flamengo com 33 pra 34 anos ali, moleque. Mano, é aqueles cara que não perdia gol, tá ligado? Fazia gol pra caramba, cabeceava, fazia gol de direita, gol de esquerda, mano. Alexandro, acho que dos últimos aí, o mais subestimado do Flamengo recente. Jogava muita bola, Alec Gol, mano, papo reto. Esse cara era bola, mano. Esse cara era, mano, no Flamengo de 2014, o cara meter 21 gols, é porque o cara é bom, mano. Irmão do Richarlison. Não,
qualquer jogador que no Flamengo metesse 15 gols na temporada, meu amigo, o cara já era o melhor jogador do planeta pro flamenguista. Diga-se de passagem. 2015, Alexandro dividiu a artilharia com Marcelo Cirino. Apenas 11 gols cada. O menor número de toda essa linha do tempo. Marcelo Cirino que Ah, diz... tá vendo? Tá vendo o que eu falei, ó? O cara meter 10 gols, o cara já era pica. Não sei se vou chegar ao patamar de Zico. Não sei se vou chegar ao patamar de Zico. Ô, Cirileu, se você não sabe, eu sei, irmão. Mano, o cara deve se arrepender dessa entrevista até hoje, né? Bota aí, edição, Marcelo Cirino falando isso, mano. Tô muito feliz, espero... Não sei se chegará ao porte dele, mas quero me tornar ídolo aqui e ser muito feliz. 2015 foi um ano sem título e mais grave pra quem acompanha, sem um nome que a torcida guardasse com muito carinho, né? Que foi o caso do Marcelo Cirino. Às vezes a história de um time também é feita desses buracos, então 2015 aí foi um ano, mano, eu tô chorando de rir, velho. Como é que o cara me fala que ele não sabe se vai chegar ao patamar de Zico, mano? Bizarro, velho. Vamos pra 2016, rapaziada. 2016, 2017, acabou o caô, o Guerreiro chegou. Foi o Guerreiro que trouxe de volta a sensação de ter um camisa 9 badalado de verdade. Em 2017... Tipo assim, cara, de verdade, o Guerreiro, enfim, né? Fez a história dele no Flamengo. Pra alguns vocês podem achar positivo, pra outros negativo, mas caraca, esse cara, tipo assim, eu acho que o Guerreiro, de verdade, o Guerreiro, na minha visão de moleque, né? De quando eu era menino. Quando eu era menino é foda. Quando eu era criança, é que o Guerreiro era o melhor jogador desse planeta. Nossa, eu joguei muito com ele, cara, quando eu tinha um Play 2. Joguei muito com ele, porque realmente eu jogava muito com o Flamengo. Tipo, você tinha Real Madrid, você tinha Barcelona, eu jogava com o Flamengo pra jogar com o Guerreiro. E eu achava ele pica, eu achava ele muito sensacional. Tipo, ele era o melhor jogador do planeta. Aí depois, quando você fica um pouco mais velho, você percebe que, meu Deus do céu, quanto esse cara perdia. 2016, Paulo Guerreiro fez 18 gols, mano. Quem não lembra da música Acabou o Caô, o Guerreiro chegou. O Flamengo nessa época era bem carente de ídolos, né, rapaziada? Hoje, pô, tá chegando o Almada aí no Flamengo, a torcida tá tipo, normal, tá ligado? Eu lembro quando o Diego chegou, quando o Guerreiro chegou, meu amigo, era festa demais. A gente vê outros times aí que estão mais carentes, com todo respeito, tá, à instituição. Vocês sabem que o meu, apesar de ser Flamengo, né, mano, eu respeito muito todos os times, as histórias. Mas quanto mais o time tá sem uma sequência de títulos, mais carente a torcida fica. Isso é natural, tá ligado? A gente vê, por exemplo, a torcida do Vasco aí com a chegada do Coutinho, mano, foi festa pra caraca, tá ligado? O São Paulo também, agora, mano, o que estão fazendo com o São Paulo e com o Santos? É triste, né, mano? É triste. Mas enfim, rapaziada, o vídeo aqui é outro, mas, mano, eu acho uma sacanagem com o torcedor, mano. O Vasco também, mano, eu acho uma sacanagem. A torcida do Vasco, né? Ah, cara, mas tipo assim, como é que eu vou falar isso? É triste pensar de uma forma de que meia dúzia de homens podem acabar com o seu sonho, tá ligado? O amor da sua vida, do seu time. Meia dúzia de homens pode dar uma canetada ali de, sei lá, gastar 100 milhões de forma errada e, tipo assim, acabou o seu time, tá ligado? Vai ter que vender pra SAF. Merece, tipo assim, apesar de ser Flamengo, a gente sabe que a torcida do Vasco é muito apaixonada. Se não fosse a torcida, é igual o Flamengo, já tinha morrido, tá ligado? O time. Mas enfim, né, rapaziada? Guerreiro chegou ali com pompa de craque, né? Por ter ganho a Libertadores e o Mundial de 2012. E, mano, Guerreiro jogou bem no Flamengo, cara. O Flamengo ali de 2016 tava se reconstruindo. Que esse cara fazia um pivô, era brincadeira, hein, rapaziada? O pivô do Guerreiro era coisa linda de se ver, mano. Mano, eu não... Desde Guerreiro não tem um cara que faz um pivô tão bem quanto... Não, como eu falei, ele fazia pivô. Ele jogava bem, pô. O problema é que perdia gol. Perdia gol, que meu Deus do céu. Ele. O goleiro podia dar uma porrada de 20 metros de altura pra cima. A bola caía nele, ele tava no chão, saía jogando. Muito bom, o Guerreiro. Que não era um atacante de fazer muitos gols, né? Ele era mais sei lá, ele tinha mais qualidade, enfim. Guerreiro 2016 pra 17 ali. Esse era o ataque do Flamengo. 2018, Henrique Dourado. 2018 é o ano que o Flamengo lembra com um nó na garganta. O ceiflador Henrique Dourado chegou contratado como artilheiro do Brasileirão do ano anterior, só que pelo Fluminense, e dividiu a artilharia da temporada com um garoto de 21 anos que tava virando o queridinho da torcida naquela época, Lucas Paquetá, o Paquetop, 12 gols cada. O Flamengo teve pontuação de campeão, mas não foi campeão, perdeu o título do Brasileirão para um Palmeiras que também tropeçava em uma campanha cheia de vacilos e um empate bobo com o líder
Éder uma chance na entrada da pequena área, Paquetá isolou no momento errado e o Flamengo terminou como vice de 2018. Ali já era o início de que o Flamengo tinha um time competitivo, né? 17 também, acho que 17 chega o Mancoejo, o Flamengo começa a se reestruturar, 2017 chega o Ilharão também. 2018 foi um ano assim que o Flamengo tropeçou na Libertadores. 2018 também foi o ano que perde por Independente, né, rapaziada? Foi 2017, né, rapaziada? Tô me recordando aqui. 2018 foi o Cruzeiro que foi o carrasco do Flamengo, né? Em 2018 também o Flamengo tinha no banco de reservas ele, Uribe, o grande craque Uribe. Esse aí não deixa saudade nenhuma. Deus é mais. Depois jogou no Santos, né, mano? Ali foi o início da decadência do Santos. 2019, Gabigol. Aqui não precisa muito. Aqui é provavelmente os modinhos do Flamengo vão começar a... Não, agora eu conheço esse daqui, tá ligado? Apresentação, né, rapaziada? De vice em 2018 para campeão isolado de tudo um ano depois. Depois de um vice-campeonato que doeu, vem a temporada que apagou décadas de frustração de uma vez. Gabigol chegou e foi imediatamente o artilheiro do clube, 43 gols na temporada, o maior número desde Romário em 99. Ele foi o artilheiro isolado do Brasileirão daquele ano, com o Flamengo erguendo o Campeonato Brasileiro depois de 10 anos de espera. E depois, na final da Libertadores contra o River, Gabigol entrou pra história. Olha a virada, Gabriel! Incrível! Incrível! Então, Caraca, cara, eu sei que foi só um segundo me arrepiar aqui, cara, com a narração. 2020 e 2021, Flamengo é bicampeão nacional em sequência, com mais uma vez o Gabigol seguindo como artilheiro com 27 gols, mas cada vez começando a dividir protagonismo com o garoto que voltava da Fiorentina, ele mesmo, Pedro Queixada. Vou dar uma opinião impopular aqui, que eu falo, eu tenho registros disso, desde 2021. Eu reconheço o quanto o Gabigol é ídolo, reconheço absurdamente, mas pra mim, o Pedro é mais jogador que o Gabigol, e eu sei que eu vou arrumar treta aqui, é uma parada... Ah, cara, sim. É porque, tipo assim, mesma coisa de 19, tá? Você talvez pode discordar de mim. Mas em 2019, jogando bola, não há importância, né? Que aí o Gabigol aí não tem muita coisa pra discordar. Mas jogando bola, cara, em 2019, pra mim, o melhor jogador daquele ano é o Bruno Henrique. Cara, você assim, se puder, né? Se você tiver muito tempo, né? Assim, assiste uns jogos do Bruno Henrique em 2019. Pode assistir o jogo completo. Cara, o Bruno Henrique, ele destrói. O jogo contra o Liverpool, de verdade, tá ligado? Se você quiser assistir na final do Mundial. O Bruno Henrique joga como se estivesse brincando com criança. Né, tem os seus momentos, o Liverpool ganha, mas o Bruno Henrique joga tão leve, cara. E você pode assistir qualquer jogo, cara, que o Bruno Henrique, pra mim, naquele ano de 2019, foi o jogador. Mas é claro, né, o pessoal vai lembrar muito mais do Gabigol, porque, né, fez o gol na final. Enfim, né. aqui, mano, E responder a pergunta dele, eu também concordo que o Pedro é mais jogador jogando bola do que o próprio Gabigol. Agora, importância aí, né. vai dar opinião aí, sempre vai dar. Cada um enxerga o futebol de um jeito e não tem ninguém que tá certo, ninguém que tá errado, tá ligado? É só o jeito que você enxerga. Mas pra mim, mano, o Pedro em 2019 faria bagaça também. Eu acho que o Flamengo ganharia tudo com o Pedro também, mano. Pedro pra mim é mais completo que o Gabigol. Sempre foi, apesar do Gabigol ser essa identificação absurda com a torcida, né? Mas enfim, comenta aí. É bom que dá debate aqui pra gente. Mas, mano, porque o Pedro é muito bom, mano. O Pedro é muito bom. Pedro que fechou o ano com 23 gols. E eu lembro que o Pedro tinha pouca minutagem em 2020 e 2021, mano. Ele entrava no segundo tempo e toda vez que ele entrava ele metia gol, mano. É bizarro, velho. 2021, Flamengo foi vice do Campeonato Brasileiro, vice na Libertadores. Foi aquele ano que o Palmeiras levou tudo, né, mano? Em 2021, o Gabigol voltou a ser o nome principal com 34 gols, enquanto o Pedro, ainda em ascensão, marcou 18 e foi o quarto artilheiro do elenco. O Flamengo levantou a Recopa Sul-Americana, a Supercopa do Brasil, mas ficou como vice tanto na Libertadores quanto no Brasileirão. 2022, damos início à era Pedro. O Flamengo fica em quinto lugar no Brasileirão discreto, mas é um ano da dupla de glória continental e nacional. Depois de anos de disputa por posição, veio o pedido antigo da torcida. Pedro e Gabigol jogando juntos como titulares. E deu certo, terminaram empatados na artilharia do ano, 29 gols cada. Pedro foi o artilheiro e melhor jogador da Libertadores daquele ano, com 12 gols na competição, uma marca dividida com o próprio Zico, que conseguiu fazer essa quantidade em 1981. O Flamengo faturou a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América no mesmo ano, batendo Corinthians e Atlético Paranaense nas finais, ganhando de 2 brasileiros nas finais, o que mostra, principalmente na final da Libertadores, a soberania dos clubes brasileiros. Mas, irmão, 2022 foi o ano do Pedro, né? Que esse cara jogou, tem tanto golaço dele na Libertadores, hat-trick na Libertadores, né? O Flamengo meteu um 7-0 em quartos ou semifinais, né, rapaziada? Não lembro muito bem. Bizarro, cara.
2023, a melhor temporada individual, mais o ano mais vazio do Flamengo. O Flamengo terminou o Brasileirão em 4º lugar e o Flamengo foi um ano ridículo do Flamengo 2023, né? O Flamengo foi vice do Carioca, vice da Copa do Brasil, da Supercopa e da Recopa. Pedro viveu o auge da carreira em números, 35 gols, a marca mais artilheira de toda a sua trajetória no clube até então, praticamente dobrando a produção de Gabigol daquele ano. Então 2023 fica marcado também pelo início da queda de Gabigol, né? Que nunca mais conseguiu ser 50% que ele foi ali nos seus tempos de auge. Agora no Santos é difícil falar, né? Porque o Santos não cria muitas chances, é um time que tá bem mal. Mas, mano, 2023 aqui é o ano que o Pedro ganha a mesma posição. E 2024, mano, aqui era o ano que o Pedro ia fazer história, né? O Flamengo fica em 3º lugar no Brasileirão, mas ganha a Copa do Brasil, né, rapaziada? O Pedro seguia sendo decisivo, 30 gols antes de setembro, até que ele tem a lesão que rompe o ligamento do joelho. Ele tava no treino da seleção brasileira e Nossa, se o Pedro não tivesse tido essa lesão, ele ia meter 60 gols na temporada. essa lesão que tira o Pedro da Copa, né? Porque até ele voltar ao ritmo, assim, já tava rolando muita coisa, aí vem a convocação. Ele poderia ter sido convocado pra essa Copa agora, porque ele já tava vindo jogando, né? Tanto, mas eu acho que se o Pedro não tivesse parado desde aquela época, tivesse tido sequência na seleção brasileira, ele ia estar nesse ciclo, né? Ele não teria perdido sua vaga pro Igor Thiago, por exemplo. 2025 é o ano mágico do Flamengo, é campeão do Brasileiro, ganha a Libertadores e quase ganha o Mundial de Clubes, ganha a Supercopa do Brasil também, mas em 2025 quem assume a artilharia do Flamengo é Arrascaeta, né? Arrascaeta é o artilheiro do Flamengo com 25 gols. E agora chegamos a 2026, o Pedro acabou de meter 2 golaços na Chapecoense, mano. O Pedro é muito bom, muito bom. Ele é muito, muito bom. E se você assistiu até aqui, não esquece de se inscrever aqui no canal, deixar o... Eu acho que talvez esse ano... Ah, sim, eu tô falando do Flamengo, né, cara? Acho que vai ser... Cara, eu acho que vai ser talvez o Pedro. Minha assistência, provavelmente, assim, né, vai ser o Samuel Lino. Assim, de novo, é do Flamengo que eu tô falando. Ah, vai ser os dois, artilheiro e garçom da temporada? Não sei. Mas tudo indica que talvez esse seja talvez o ano do Pedro. Se não lesionar. E do Samuel Lino. Mas aí tudo pode acontecer, né? Talvez o Arrascaeta meta, tá ligado? 25 gols. Ou o Almada que vai chegar consiga fazer muito gol. Mas vamos esperar. like, certo? Hoje estamos com uma câmera diferente. A câmera que eu uso aqui pra gravar os vídeos, ó, deu BO, então a gente tá no E eu também estou com uma câmera nova. Não é a melhor do planeta, mas... chroma key aqui. Tamo... Eita, aí, agora eu não vou nem usar mais, a câmera Eita, quebrou. Deixei a câmera cair, vou nem enfiar, rapaziada. Muito obrigado. É isso, cara. A trajetória do Flamengo foi bem turbulenta, né? A gente teve altos e baixos. Claro que a gente bota muito no jogador específico. Ah, o Petkovic, o Pedro, o Gabigol. E o cara meteu o Petkovic aqui, bem mais antigo, lá de 2000, do ano 2000. Mas, tipo assim, o Flamengo teve altos e baixos, guerreiro, né? Mas ainda bem que a gente conseguiu se estabilizar. Enfim, é isso.